Bom dia, igreja. Com força ou sem força? O Senhor é a força da minha vida. Digam graças a Deus. Sejam bem-vindos. Hoje é domingo, Santa Ceia do Senhor. A mesa está preparada e daqui a pouquinho nós vamos participar, seguindo ali a orientação de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Trazendo a lembrança, a gente precisa trazer não só na Santa Ceia, mas todos os dias da nossa vida, no momento de dificuldade, de luta, de ataque do inferno, parar e lembrar da cruz, lembrar do sacrifício de Jesus, lembrar do sangue derramado, lembrar de toda a obra de Deus realizada pelo Senhor Jesus para nos salvar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então lembrar da cruz não é só na Santa Ceia. Lembrar na cruz é em todo momento. No momento que o inferno se levanta contra você, no momento que surge uma doença, uma enfermidade, você tem que lembrar da cruz. E a hora que você lembra da cruz, você lembra da obra. Digam graças a Deus. Do sofrimento para que nós não tivéssemos que sofrer. Do sacrifício que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica, em o nome de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. É dia de se alegrar, igreja. Sabe, porque a misericórdia de Deus, ela é grande como Deus. É a causa principal de não sermos consumidos. Obrigado, Espírito Santo. Estamos aqui para celebrar com alegria. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Sente-se, por favor, fique à vontade, sejam todos bem-vindos. Tem tempozinho meio fechado lá fora, mas que bom que você veio. Você tem compromisso com Deus, não é um compromisso com o Josias, é um compromisso com a obra de Deus, com o próprio Deus, em o nome de Cristo Jesus. Abra o coração e Deus com certeza vai estar trazendo a luz, o entendimento que precisamos para a gente viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Digam graças a Deus. Abra o coração, não deixa nada atrapalhar você nesse momento. O missionário sempre fala, né? Se tiver de ir no banheiro enquanto eu estou aqui enrolando, eu vou enrolando, você vai no banheiro e volta rapidinho. Amém, Jesus? Porque aí você vai na hora da mensagem. Isso é sério, irmãos. Você sai naquela hora, é a hora que Deus ia dar um segredo, e você fica sem saber. Eu preguei algumas semanas aqui, não preguei no domingo, preguei durante a semana, e eu falei a respeito disso, né, de às vezes nós interrompermos Jesus. E quando você interrompe Jesus, ou seja, que ele deixa de falar, porque ele estava falando, né, foi o caso lá, a Bíblia Sagrada diz que Jesus falava com a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ele estava ainda falando quando chegaram o pessoal que conhecia Jairo e interrompeu Jesus para falar do problema, para falar que a menina estava morta. Então, interrompeu Jesus, ele deixou de continuar falando o que estava falando. Então, alguma coisa vai ficar sem saber, porque ele não falou mais, ele não concluiu o que falava. Então é muito importante, quando você vem para uma reunião como esta, pode ser uma reunião de domingo, uma reunião menor durante a semana, mas você sentou, Maria e Marta, a Maria senta, ela está dando a condição todinha para Jesus ensinar, e ela de ouvir, de aprender. Se não quer ouvir, nem vem para a igreja, faz igual a Marta, vai lá para a cozinha, não quer ouvir. Deixou bem claro, eu não quero ouvir Jesus. Não quer, então não ouve. Mas se você sentou, você está dizendo, Jesus, pode falar. Então fica aí até ele acabar de falar, em o nome de Cristo Jesus. Digam graças a Deus. E ele sempre fala. Ele sempre orienta, ele sempre nos dará uma direção, e a gente vai receber com alegria no coração, em nome de Cristo. Embora o Brasil tenha empatado ontem, tristeza, tristeza, Jesus. Só Deus mesmo para alegrar o nosso coração, irmão. Botei verde e amarelo, fiquei bonitinho, irmãos. Jesus de Nazaré. Por isso que a nossa alegria completa é Jesus.
Com ele você não perde nunca. Amém, Jesus? Mas não é pecado torcer, não, né? É pecado torcer? Não, né? Não, né? Só não pode pecar, né? É. Deixa a mãe do juiz tranquila e vamos torcer. Pessoal, na quarta-feira, foi quarta-feira, Jesus? Foi? Quarta-feira eu dei uma mensagem aqui que ela merece a nossa atenção. Sempre, como toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. E Deus vai se revelar a você, Deus vai se revelar ao seu coração. Você vai só suportando, às vezes, ficar ouvindo uma pessoa rouca falando, até incomoda. Mas esses dias eu fiquei bastante rouco e está melhorando. E a gente vai fazer aqui a obra de Deus em nome de Cristo Jesus, e Deus é a nossa força. Glória a Deus. Deixa eu falar de dois personagens na Bíblia, Esaú e Jacó. Eram irmãos, você conhece a história. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 25 sobre o nascimento deles. No capítulo 25 de Gênesis, tem a história do nascimento desses dois personagens, Esaú e Jacó. Você conhece? Então o pastor vai aqui dar uma pincelada nessa história. A Rebeca engravidou, e ela engravidou de gêmeos. Só que ela percebeu que parecia que havia uma luta dentro delas. Olha, preste atenção nisso aqui, por favor, em nome de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz, só para fortalecer isso aqui, Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Põe para mim, ô Gui, na NTLH, por favor. Olha só. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado e as pessoas o quê? Tentam conquistá-lo. Não é o pacato, não é o mansinho, não é o tranquilão que vai conquistar. O que tenta conquistar é o violento. Sem querer mudar a Bíblia, o que tenta conquistar o reino do céu é o corajoso. Digam graças a Deus, irmãos. É o ousado. Acima de tudo, o santo. Então, quando a mãe percebeu que estava esquisito na barriga dela, ela foi diante de Deus para falar assim, o que está acontecendo? Nunca vi um negócio desse? E Deus então falou que 2 nações sairiam dela, e que o maior serviria o menor. Eu vejo um negócio desse, aí você vê com essa questão do aborto, e você vê que já tem uma vida ali lutando por algo grande. Então interromper isso é um pecado. Porque segundo a Bíblia Sagrada, só o primogênito, o primeiro filho, é que teria o direito de primogenitura. Uma bênção toda especial. Essa bênção não é dada para qualquer um, ela é só dada para o primeiro filho. O segundo filho não tem essa bênção, não tem, é só o primeiro. Então aqui nessa passagem eu já vejo o valor que se dá à bênção de Deus. Isso é sério, irmãos. Eu não sou Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus me colocou nessa casa aqui para abençoar você. Você aceite ou não, Deus me colocou aqui para abençoar a sua vida. Então eu tenho uma bênção para você, eu tenho. Só que parece que alguns não valorizam essa bênção. Ela não dá valor à bênção de Deus. E essas duas vidas
já demonstram o valor a uma bênção. Então o anjo falou: olha, 2 nações vão sair de você, o maior vai servir ao menor. E aconteceu o dia do nascimento. A Bíblia Sagrada diz que saiu o primeiro, peludo, cabeludo. Então recebeu o nome de Esaú. Agarrado ao calcanhar, você pode ver isso na sequência. Tá? Eu falei do capítulo 25, versículo 24 em diante, você vê esse relato. Agarrado ao calcanhar, veio o segundo filho, Jacó. Quase que empata. Para passar a linha de chegada, quase que empata. Algo sobrenatural, né? Uma criança agarrada ao calcanhar. O missionário até estava explicando esses dias, falando a respeito dessa mesma passagem, porque como é que pode agarrar no calcanhar, né? Até para segurar o calcanhar é difícil, mas o segundo filho segurou no calcanhar. Tudo bem, nasceu o primeiro, recebeu o primeiro Esaú, o segundo Jacó. Cresceram, o Esaú se tornou perito caçador, que dava até um certo orgulho para o pai dele. E o Jacó habitava em tendas, era tranquilão, como se fosse um pastor. Um dia, o Esaú vinha de uma caça, depois de um dia de trabalho, e chegou em casa faminto. Na hora que ele chegou perto de casa, sentiu um cheiro de uma comida gostosa que o irmão dele, o Jacó, estava preparando. Aí ele chegou perto, falou: meu irmão, me dá um pouco dessa lentilha, dessa comida. E o Jacó, que não era bobo nem nada, disse: eu só te dou se você me der o direito de ser o abençoado. Se você me der o direito da primogenitura, eu me tornar o primeiro no seu lugar. Esaú pensou, falou: estou com fome. Logo, para que me servirá a primogenitura? Está lá. Versículo 32 do capítulo 25. Eis que estou pronto, a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Isso aqui é sério. Cuidado, irmãos. Porque, às vezes, a sua necessidade é tão grande que você diminui a bênção. A sua necessidade é tão grande que você desconsidera o que Deus tem para você. Talvez a sua dor seja tão grande, você não aguenta mais, e você quer um paliativo. E não quer confiar em Deus. Não quer esperar no Senhor. Você quer tomar outros caminhos. Às vezes a luta é tão grande, como o caso daquela viúva, que perguntou para o homem de Deus, pediu ajuda ao homem de Deus, e o homem de Deus perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Como é que não tem nada? Mas às vezes a dor é tanta, a tristeza é tanta, que você diz que a bênção não é nada. Preste atenção nisso aqui. Na barriga da mãe, eles já abrigavam pelo quê? Pela bênção. A briga era pela bênção, porque só o primeiro teria aquela bênção e se tornaria grande. A bênção te torna grande. E o Esaú saiu primeiro, então ele tinha o direito à bênção, mas chegou o momento e vai, a jornada é longa, e coisas vão acontecer para quê? Para você desprezar a bênção. Eclesiastes diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar.
O conselho do Espírito Santo, haja o que houver, não troque a sua bênção por nada. Não deixe a sua posição. Você é o primeiro, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não troque a sua bênção pelo pecado. Não troque a sua bênção por negar o Senhor Jesus. Não troque, fica firme. Seja chamado do que for, mas fica firme. Não deixe o teu lugar. Estou com fome. Estou a ponto de morrer. Para que me serve a primogenitura? Não serve para nada eu com fome. Ô pastor, não serve para nada a bênção de Deus. É o que muita gente às vezes considera. O pastor Daniel agora está lá em Maria da Graça, está com a gente, o pastor Leonardo vai ficar com a gente aqui. Fiz essa troquinha para dar uma mudada. Daniel já estava ficando com a minha cara já aqui. Já estava há muito tempo comigo já. E tudo tem tempo e Deus sabe o tempo de todas as coisas. Vai ter o meu tempo também, amanhã vai ser outro pastor, e assim a obra de Deus não para, em nome de Cristo. Mas eu estava conversando com ele porque sempre tem uns engraçadinhos que vêm aqui na igreja, briga, até o irmão Silvério esses dias estava na porta lá e um morador de rua começou a falar que ninguém ajudava ele, não é isso, Silvério? Que ninguém ajuda a gente, ninguém faz nada. Dá a palavra, vê se eles querem a palavra. Não estou dizendo que a gente não possa fazer, porque a igreja sempre faz. É uma roupa que tem, é uma comida que dá, sempre faz. Só que as pessoas só consideram isso como alguma ajuda. Quando você vai dar realmente o que é de fato uma ajuda, as pessoas não querem. Elas não querem. Pedro e João disseram, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Quer dizer, às vezes as pessoas só esperam da gente o ouro e a prata. Só que Deus não nos colocou aqui para dar o ouro e a prata, mas está para dar Jesus. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas essa não é a ajuda principal, irmãos. Porque aquela mulher lá do poço falou assim, me dá dessa água para que eu não tenha que vir aqui tomar de novo. A pessoa vai ter que tomar de novo. Tudo bem que eu posso até ajudá-la com R$100, R$200, e ela vai comer e depois. Ela precisa de uma mudança, de fato, na vida dela. Ela precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus. A Bíblia diz que o Bartimeu estava na beira do caminho pedindo esmola. Mas quando Jesus chamou ele largou tudo e seguiu Jesus no caminho. Ele saiu da beira do caminho, ele parou de esmolar. Digam graças a Deus, irmãos. E é isso que tem que acontecer. A gente aceita Jesus para mudar de vida. Para mudar de vida. Então, não estou dizendo que em algum ponto, em algum momento da nossa vida, a gente não passe por uma dificuldade. Mas nunca troque a bênção de Deus por um prato de comida. Nunca troque a bênção de Deus por qualquer coisa. A bênção, ela enriquece e não acrescenta dores. O resto, tudo acrescenta dor. Mas a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta sofrimento, não acrescenta dores. Então, o Esaú disse, eu estou a ponto de morrer e para que me servirá logo a primogenitura. E o Jacó, então, aproveitou o momento. Falou, então tá beleza. Você topa? Topo. Deu a comida, o Esaú comeu, ficou satisfeito, matou a necessidade dele. O tempo passou. A Bíblia Sagrada diz que o pai, Isaac, já estava velho e não enxergava direito. Já não enxergava bem. Estava com um problema sério. Sentiu no coração que já estava chegando a hora dele. Então ele foi e chamou Esaú, o filho mais velho, que na cabeça do pai é ele que tem o direito à primogenitura. Chama o filho mais velho e fala com ele para preparar um guisado que o filho sabia preparar muito bem, porque depois que ele comesse, abençoaria o Esaú. O Esaú saiu correndo, só que a mãe
a Rebeca, ela ouviu a conversa. Chamou Jacó e falou: olha, seu pai vai abençoar o seu irmão. Ah, mas não pode. Ele me vendeu a bênção da primogenitura. Pois é, mas ele está lá, ele vai receber agora a bênção. O que eu faço? A mãe falou: pode deixar, já sei o que eu vou fazer. Você você vai se disfarçar do seu irmão, porque o irmão era peludo, embora eles fossem gêmeos, um era peludo, o outro era liso. Então você põe a roupa do seu irmão e põe algumas coisas que parece que você tem pelo no braço. Eu não sei de que forma ele agiu, pegando pelo de animais e colocando no corpo. Eles eram gêmeos, irmãos. Quem conhece alguém que é gêmeo? Quem conhece aqui alguém que é gêmeo? Parecido. Hã? Cara de um, focinho do outro. É assim ou não é? Eu tenho um sobrinho, por parte da minha esposa, que eles são idênticos. É o Jaime e o Jefferson. São idênticos, irmãos. Depois de um tempo que ele tem que estar junto para saber qual que é o Jaime e qual que é o Jefferson. Aí tem uma coisinha de nada, se você vê, tem uma coisinha, né, ou não é, amor? Tem uma coisinha de nada, que você fala: esse aqui é o Jaime. O Jaime, ela falou que é um pouquinho mais forte. Mas uma pessoa cega, irmão, consegue ver isso? Hã? Não consegue, né? E o pai estava cego, então como é que ele vai enxergar? Então, devia ter alguma coisinha, talvez a diferença seria o pelo. Um era mais cabeludo, o outro era mais lisinho. Então, de repente, essa diferença, esse aqui é o Esaú, esse aqui é o Jacó, é o pelado. Esse aqui é o Esaú é o mais cabeludinho. Então, tinha essa diferença, mas uma pessoa com dificuldade na visão, talvez não tivesse essa facilidade, enfim. Então, você conhece uma pessoa gêmea que é até difícil você distinguir quem é. É até difícil. E a mãe, então, foi preparar a comida, porque ela também sabia como é que o marido gostava. Preparou rapidinho, chamou o Jacó, fantasiado do irmão, falou: agora você vai lá. O Jacó estava tremendo. Falou: se ele descobrir, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Mas foi tremendo. E tudo isso aqui é ensinamento, irmãos. Tudo isso aqui é ensinamento. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, que a gente precisa. Cadê? Deixa eu ver, Jesus. Vê Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha lá. Tendo, pois, irmãos, o quê? Ousadia para quê? Para entrar onde? Tem tradução que diz: no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Então, para entrar no santuário, tem que ser como? Tem que ser como, igreja? Com ousadia, com coragem. Você, para entrar na presença do Pai, tem que ter coragem. Agora, coragem para quê? Ali o Jacó estava tendo coragem para encarar uma situação que ele sabia que se o pai descobrisse, porque a bênção vai ser dada. E isso não é brincadeira. Quando o seu pastor, irmãos, marcar um dia, tiver uma reunião especial e dizer que vai te abençoar, meu irmão, você se prepara. Não é porque é o Josias, não. Eu estou falando qualquer homem de Deus, que ele se prepara para te dar uma bênção. Se prepare para receber essa bênção em o nome de Jesus. Tem que ter coragem para receber o que Deus tem para você. Olha que profundo isso aqui, irmãos. Olha que profundo. A Bíblia Sagrada diz que o Jacó, ele foi se apresentar ao pai, imagina, tremendo. Porque ele sabia que se o pai descobrisse que não era Esaú, era Jacó, a coisa ia ficar feia. Quem está entendendo falar graças a Deus? Olha só, que viagem, irmãos, que viagem. E o Jacó chegou com a comida.
Esse versículo aí é base para isso tudo aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Tem que ser macho, tem que ser fêmea para entrar na presença de Deus e dizer: essa bênção é minha. Essa bênção é minha. Quem está ouvindo falar graças a Deus, não é qualquer um. Não é qualquer um. Desde os dias em que João Batista anunciava a sua mensagem, até hoje o reino do céu tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistá-la. Não vai com uma fraquinho não, tímido não. Ali tem que ser ousado. O Jacó foi. Se apresentou ao pai: pai, está aqui a comida. O pai achou estranho pela velocidade. Ué, já fez a comida, já fez, pegou a caça. Ele falou: não, Deus colocou no caminho, Deus está na frente de tudo. O pai começou a desconfiar. A voz é de Esaú, né? O cheiro, a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú. Que ele apalpou o filho, sentiu o cheiro dele, pediu até para que chegasse perto dele. Ele chegou a beijar, pediu para o filho: beija-me, e o filho beijou o pai. Tremendo. Ele tremendo na base, irmãos. Até que o pai então se convenceu. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. O pai então come a comida. Depois que come a comida, satisfeito com a oferta que recebeu, abençoa Jacó, uma bênção linda. Depois você pode ver na Bíblia Sagrada, seguindo essa sequência. Que bênção linda que foi dada para Jacó. E uma vez que Deus abençoa, está abençoado, irmãos. Lembra do Deus está dado? Deus está dado. E não tem quem tire isso da pessoa. Se Deus abençoou, está abençoado. Então saia daquele lugar abençoado. Porque a Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Glória a Deus. Aleluia. Foi receber a bênção, sebo nas canelas. O Jacó não perdeu tempo, falou: mãe, vou vazar. Meu irmão vai querer me matar. A mãe preparou ele, botou lá uma botija de azeite lá para ele lá, e o Jacó fugiu. Foi fugir, quem entra? O Esaú. Todo. Chegou, apresentou o pai, a oferta, falou: meu pai, cheguei aqui, estou com a comida. E o pai já falou: ué, que negócio é esse? Quem está falando? Falou assim: Esaú, teu filho, teu primogênito, trouxe a comida que o senhor pediu, para que o senhor coma e me abençoe. O pai falou: tem caroço nesse angu. Como diz um amigo meu, tem alguma coisa errada que não está certa. Olha só essa palavra de Gênesis 27, versículo 33. Tem aí, o Guilherme, tem a versão o livro. Tem a versão o livro, ali, ó, está ali, ó. Olha lá, lê só a primeira parte. Isaac começou a tremer. Eu peguei uma outra tradução que diz: Isaac começou a tremer todo. Tá lá, vamos lá entender. Vamos classificar dessa forma. Quem é que tem a bênção para te dar? Deus. Quem é que tem a bênção para te dar? Quem é que tem a bênção para te dar? Deus. Então Deus tem a bênção para te dar. Quem é o recebedor? Sou eu. Só que eu vejo Esaú e Jacó como os dois tipos de pessoas que tem na igreja.
Um que briga, que luta, que valoriza a bênção, o outro que despreza. Você está entendendo? Em nome de Jesus, Deus tem a bênção. Quem quer receber a bênção? Deus tem a bênção. Quem quer receber a bênção? O Jacó quis receber a bênção. E ele mostra realmente que queria aquela bênção. Ele estava preparado para passar por cima de qualquer coisa. Foi ousado, forte, muito forte isso aqui, ousado para entrar no Santo dos Santos, correndo o risco de, ao invés de ser abençoado, ser amaldiçoado, mas ele foi muito corajoso. E saiu com a bênção. Isaac tremeu todo. Ô pastor, o senhor está dizendo que quem tem a bênção é Deus. E está fazendo aí uma classificação como se Isaac fosse Deus e os filhos fossem a igreja. O senhor está dizendo que Deus tremeu todo. Eu vou dizer para você mais ou menos isso. Aquele centurião deixou Jesus impressionado. Quando Jesus disse, eu vou curar o rapaz lá, o Senhor não, Senhor, não. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Sei que o Senhor, ele disse, eu sou homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a um faz isso, ele faz, o outro vai lá, ele vem, o outro vem cá, ele vai. Então só me diz uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Aquilo impressionou Jesus. Algumas atitudes impressionam Jesus, outras atitudes fazem Deus tremer todinho. É muita ousadia. Quem está entendendo, irmãos? É muita ousadia. É uma ousadia tão grande que faz Deus tremer. Deus sente firmeza. Deus sente firmeza. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando é que a gente vai fazer Deus tremer? Pela nossa ousadia de entrar no Santo dos Santos com coragem. Fazer Deus tremer. Com todo o temor que eu estou falando isso aqui. O tremer aqui é como se Deus sentisse firmeza. Fala, esse cara é macho. Esse cara, ou essa cabra é fêmea. Tem cabra fêmea, irmãos? A fêmea da cabra é o quê? É cabra mesmo? Sei lá o que é. É a cabra e o bode, né? O bode é o marido da cabra, é o macho. E a cabra é a fêmea. Então estou certo. Então cabra macho que é errado. Então é bode macho. Então a cabra é fêmea. Isso é coisa do meu pai que falava. Todo ele fala cabra macho. É coisa lá da terrinha dele. Então é Deus olhar e falar assim: esse cara é macho mesmo. Ou essa mulher é fêmea mesmo. Que ousadia, que coragem de entrar na minha casa, na minha sala, no meu quarto e conseguir. Irmão, isso aqui é tremendo. O Jacó conseguiu convencer o pai que aquela bênção era dele. Ele convenceu o pai, essa bênção é minha. Quem Isaac começou a tremer todo, aí ele diz assim, volta lá, olha lá. Então, quem foi que esteve aqui agora mesmo? E que me deu a comer da caça que eu pedira, e quem eu abençoei, sem poder voltar atrás. Deu, está dado. Quem desprezou, problema seu. Aquele que despreza a palavra, perecerá.
Desprezou a palavra, não sobra nada para você, irmão. Não tem nada, você não tem direito a nada. Só tem direito às bênçãos de Deus quem valoriza, quem respeita a bênção de Deus na vida delas. O Jacó respeitou, falou, essa bênção é minha. Essa bênção não é do Esaú. Ele falou, quem foi que esteve aqui? Quer dizer, alguém esteve aqui, que não foi você. Olha que coisa, o lugar era de Esaú. A bênção era de Esaú, mas alguém tomou a bênção. É o que eu estou falando. Esaú e Jacó é a representação do tipo de pessoas que temos dentro da igreja de Cristo. Tem alguém, você me desculpe falar assim, que vai tomar o teu lugar e vai pegar a tua bênção. Se você não valorizar o que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Irmão, isso aqui é do céu para a gente. Isso aqui é um alerta de Deus. Quem teve aqui? Alguém teve aqui. Alguém já teve e já foi abençoado. E eu não posso voltar atrás. Já dei a bênção. Aí o Esaú começou a chorar, o Esaú começou a murmurar, mas o nome dele já diz tudo, e não sei mais o que, e tal, e papapá, falou um monte de coisa, aí falou assim, não tem nada para mim, meu pai. Falou, agora você vai ser escravo do teu irmão, para tomar vergonha na cara, porque desprezou a bênção de Deus. Qual é a nossa mensagem, irmãos? Puxa vida, esses 2 versículos que eu passei para vocês, que eu não passei no domingo, não sei se foi quarta ou foi sexta que eu preguei essa palavra. Foi sexta, né? Foi sexta-feira. Sexta-feira eu preguei aqui de manhã essa palavra. O versículo de Hebreus 10, 19, põe para mim Hebreus 10, 19. Isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Irmãos, a sua bênção, ela é conquistada com coragem, digam graças a Deus, é conquistada com ousadia, em o nome de Cristo Jesus. Eu vou até o fim, essa bênção é minha, eu vou orar, vou determinar, em nome de Cristo Jesus, bater o pé firme, gastar um tempo ali na batalha, até receber o milagre em nome de Cristo Jesus. A gente quer receber o milagre sem lutar, irmãos. A gente quer receber o milagre sem lutar. A gente faz a oração, não aconteceu, a gente já desiste. A gente faz a oração, não aconteceu, a gente já pula para outra coisa. E sendo que a Bíblia diz que o reino de Deus, aí vai lá em Mateus 11, 12, na NTLH, por favor, mais uma vez, desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-las. Não são as pessoas passivas, são as corajosas, ousadas. Talvez aos olhos das outras pessoas pareça até meio louco. Não, essa bênção é minha. O Jacó ter se disfarçado, correr o risco, e a presença do pai, ele estava dizendo, eu vim pegar minha bênção. Essa bênção é minha, não é do Esaú, é minha, é minha. E eu volto a dizer para você, irmãos, se não for você, será outro. Se não for você, será outro. Outro que vai ouvir o que você está ouvindo, que vai saber das bênçãos que Deus tem e que vai se preparar para elas. E detalhe aqui, os dois, Esaú e Jacó, Jacó e Esaú, trouxeram a mesma comida para o pai, a mesma comida saborosa que o pai gosta, mas só aceitou uma. Só aceitou uma. Que ele aceite a sua. Ofereça o seu melhor para Deus, ofereça o seu coração para Deus, ofereça a sua vida a Deus para que Deus aceite e te abençoe. Em o nome de Cristo Jesus. É essa a palavra, irmãos.
Essa palavra que Deus deu para a gente, para fazer do nosso dia um dia abençoado, uma manhã abençoada, em que vamos participar do corpo e do sangue do Senhor e ter parte com Deus. Ousadia. Ousadia para entrar na presença de Deus sempre. Numa reunião como essa, ou outra reunião, na sua casa, na sua intimidade com Deus. Coragem! Coragem para entrar e tomar posse do seu milagre.